Capítulo 176. A Vigília da Guerra de Morra 2. The Author's POV. Voltando ao lugar onde vi Kevin pela última vez, depois de encontrá-lo casualmente encostado em uma parede, chamei por ele enquanto acenava. Ei, estou de volta. Oh, você está de volá. Ao me avistar, justo quando Kevin estava prestes a me cumprimentar, ele parou abruptamente com os olhos fixos em uma figura alta e encapuzada que estava atrás de mim. Ei, Ren, quem é ele? Dando uma olhada na figura encapuzada atrás de mim, desconsiderei a situação e disse casualmente. Ele? Você já o conheceu antes. Quem? Virando-me e olhando para a figura encapuzada, falei em lartiano. Pode tirar o capuz, está tudo bem, ele está comigo. A razão pela qual consegui me comunicar com ele em lartiano foi graças à habilidade telepática de Angélica, que me permitiu entender e falar a língua. KHRR. Sim. Nodando a cabeça, a figura encapuzada lentamente puxou o capuz para baixo, revelando as feições de um orc branco que tinha uma grande cicatriz que percorria metade do seu rosto, tornando-o especialmente intimidador. Com os olhos arregalados, Kevin exclamou. O quê? Silug. Nodando a cabeça, confirmei. Sim, Silug em carne e osso. Alternando o olhar entre Silug e eu, Kevin tinha muitas coisas a dizer. No entanto, ele se absteve de expressar seus pensamentos, sabendo que isso não ajudaria em nada no momento. Especialmente considerando que Ren praticamente recrutou o único cara que ele havia prejudicado. O que havia se tornado o mundo. Inconsciente dos pensamentos de Kevin, com um sorriso no rosto, disse. Surpreso, né? Sim, se eu dissesse que não estou surpreso, seria uma mentira. Quero dizer, ele acabará de recrutar Silug, um comandante de legião e alguém cuja patente estava muito acima da dele. Como ele não poderia estar surpreso? Vendo a reação de Kevin, acenei a cabeça repetidamente enquanto olhava para Silug que estava parado atrás de mim. Bem, as coisas aconteceram e eu acho que Silug seria uma grande adição ao nosso time. Além disso, ele estava apenas apodrecendo na prisão, achei um desperdício de seu talento. Com um sorriso constrangido no rosto, Kevin acenou com a cabeça. Sim, se você diz. Ele era de fato alguém que poderia enfrentar um demônio de classe conde. Seria realmente um desperdício para alguém com sua força apodrecer na prisão. Mas esse não era o problema, pois Kevin realmente não conseguia entender o fato de que Ren acabará de recrutar a única pessoa que ele havia prejudicado. Se mais tarde ele descobrisse a verdade sobre a situação, Kevin não saberia nem como ajudar Ren. Asterisco suspiro asterisco. Suspirando em voz alta, Kevin olhou para Ren e perguntou. Como você conseguiu convencê-lo? Não me custou muito, eu só propus a ele algumas. Enquanto Kevin e eu conversávamos, Silug permaneceu imóvel. Ele estava atualmente encarando o exército de orcs à distância com uma expressão solene. Como Kevin e eu não estávamos falando em lartiano, ele não entendia nada, mas parecia não se importar, pois seus olhos estavam fixos no exército de orcs à distância. Mais especificamente, no orc que os liderava. Omogug. O atual chefe orc e uma existência que estava no topo da cadeia alimentar de Morra. Olhando para Omogug à distância, os olhos de Silug ardiam de ódio. Por ter sua lealdade jogada no lixo por algo que ele não cometeu, Silug nunca sentiu tanto ódio em sua vida. Nem mesmo por causa dos demônios que haviam tomado sua terra. No momento, para Silug, enquanto ele não matasse Omogug, não se importava com o que faria depois. Mesmo que tivesse que ser escravo de alguém para sempre, Silug não se importava. Ele precisava se vingar. Notando o comportamento estranho de Silug e pensando em algo, Kevin olhou para mim e perguntou. Como você conseguiu libertá-lo da prisão? Ele não deveria estar preso. Como Ren conseguiu entrar na prisão sem ser pego? Pelo que Kevin lembrava, a prisão deveria ser fortemente guardada. E ainda assim Ren conseguiu entrar tão facilmente e tirar um dos mais procurados. Kevin estava além de confuso naquele momento. Entendendo os pensamentos de Kevin, balancei a cabeça e disse. Honestamente, não foi tão difícil, eu apenas entrei e o trouxe para fora. Sim, isso foi praticamente tudo que fiz. Infiltrar a prisão realmente não foi um grande desafio para mim. Eu apenas entrei casualmente e libertei Silug. Não foi necessário nenhum plano ou esquema especial para alcançar esse objetivo. Com praticamente todos os orcs em Gudkodror saindo para atacar os demônios, eles estavam naturalmente relaxados em defender a prisão. Na verdade, não havia praticamente ninguém a protegê-la. Ainda assim, embora não houvesse ninguém guardando o lugar, Silug ainda estava preso lá,
pois estava amarrado por correntes grossas feitas especificamente para contê-lo. Era evidente que, embora não houvesse guarda, ele não conseguia sair e foi deixado para apodrecer lá. Omogug queria que ele morresse de fome. Naturalmente, isso era por causa do que aconteceu com o suprimento de alimentos. Embora Silug não fosse responsável pelo fiasco, alguém tinha que levar a culpa, e Silug era o orc que Omogug decidiu responsabilizar. A maneira como Omogug se recusou a usá-lo na guerra contra os demônios mostrava o quanto ressentimento ele tinha dele. Eu acho que ele só queria encontrar alguém para culpar, e Silug era o alvo perfeito, pois era ele quem estava encarregado do suprimento de alimentos. Pela minha perspectiva, não havia como Omogug não saber que Silug estava de folga quando a explosão aconteceu, então imaginei que ele queria descontar sua raiva em alguém pela morte de seu filho, errado como isso possa ser. Pensando nisso, não pude deixar de balançar a cabeça. Até os líderes mais fortes têm suas fraquezas. Mas, honestamente, embora não tivesse previsto que esse cenário aconteceria, não poderia estar mais feliz com esse desenvolvimento. Na verdade, só de pensar nisso, um sorriso involuntário surgiu em meus lábios. Sendo o escória que eu era, aproveitei essa situação que criei e aproveitei a oportunidade para fazer Silug se juntar ao meu lado. A 43ª lei do poder: trabalhe os corações e mentes dos outros. Ao seduzir ele com exatamente o que ele queria, liberdade e vingança, consegui recrutá-lo para o meu lado. Uma vez que eu cumprir totalmente o que prometi a ele, sem dúvida, terei o coração de Silug conquistado e ele realmente começará a me seguir. Um orc cuja força era em torno do nível A. Agora isso seria realmente uma conquista digna de celebração. Na verdade, assim que Silug concordou com meus termos, vários planos e cenários começaram a se formular na minha mente nos últimos dias. E finalmente, após 10 dias de reflexão, eu sabia como ele poderia ser útil para mim. Hehehe. Enquanto pensava nisso, uma pequena risada escapou de meus lábios. Notando minha risada, olhando para mim de forma estranha, Kevin perguntou: "O que você está rindo?" Dando uma olhada em Kevin, acenei casualmente com a mão. Nada, só estava rindo de como consegui infiltrar a prisão e libertar Silug tão facilmente. Isso é verdade, mas eles não deveriam ter pelo menos deixado alguém para trás. Balançando a cabeça, apontei para os orcs à distância enquanto eles deixavam Gud-Kodror. Não, é só olhar para eles. Você acha que eles se importam em voltar a esse ponto? Virando a cabeça para os orcs à distância, Kevin caiu em profunda reflexão antes de acenar com a cabeça. Ah, acho que você está certo. Pela maneira como os orcs estavam se comportando, parecia de fato que eles não planejavam voltar. Acho que os orcs estavam realmente enfurecidos desta vez. Observando os orcs deixando Gud-Kodror por mais alguns minutos, virei-me, sabendo que era hora de partir. Certo, devemos seguir em frente também. Sim. Próximo destino: Setin. Havia 3 cidades principais em Imorra: Setin, Budkod e Srozed. Cada uma das cidades era guardada por um demônio de classe marquês, e dada a extensão de Imorra, cada cidade estava bastante distante uma da outra. Levava cerca de uma semana de viagem entre cada cidade. E isso a velocidades que apenas demônios de classe marquês podiam alcançar. Se fosse um demônio comum, o tempo poderia se estender por algumas semanas ou até mesmo chegar a um mês. Estamos aqui. Parando meus passos e olhando para a distância onde uma grande cidade se erguia, sabia que nossa jornada em Imorra estava chegando ao clímax. Então está Setin. Sim. Estando ao meu lado, Kevin não pôde deixar de exclamar suavemente: "Isso é muito mais do que eu esperava." Dando uma olhada em Kevin, não comentei, pois eu também sentia o mesmo. A cidade diante de nós era algo que eu poderia apenas sonhar em ver em filmes e ilustrações de minha vida passada. Deixou uma impressão tão forte em mim. Construída ao longo das margens de um rio que repousava entre 2 altos vulcões, onde a lava gotejava calmamente em direção ao chão, estava a cidade de Setin. Com edifícios imponentes e infraestruturas de formas únicas que foram construídas em preto e apontavam para o céu com suas pontas afiadas, Setin parecia extremamente intimidadora. O céu ao redor de Setin estava tingido de vermelho e preto, enquanto a energia demoníaca envolvia todo o perímetro da cidade. Por causa da energia demoníaca que pairava no ar, o ambiente se assemelhava mais e mais ao mundo dos demônios, enquanto o céu azul pálido de Imorra estava em nenhum lugar à vista. Observando o céu de longe, olhando para a cidade à distância, Kevin virou a cabeça em minha direção e perguntou: "Por que a cidade é tão importante para os orcs?" Embora Kevin tivesse um mapa de Imorra, ele não estava totalmente ciente das circunstâncias ao redor de Imorra, pois o sistema apenas lhe deu uma visão geral do mundo.
Portanto, ele estava genuinamente curioso sobre a cidade diante dele. A razão pela qual ele perguntou a Ren era porque ele parecia saber muito, e embora Kevin não soubesse como, não se incomodou em perguntar. Não era da sua conta. Dando uma olhada em Kevin por um segundo, respondi. Por causa do solo. O solo? Sim, o solo vulcânico, para ser mais preciso. A razão pela qual Setin era a cidade mais importante para os orcs era por causa do solo fértil que vinha dos vulcões ativos que residiam ao lado de Setin. Com o solo vulcânico contendo minerais especiais, as ervas e culturas cultivadas naquele solo eram densamente embaladas com nutrientes que eram especialmente úteis para os orcs que usavam aura, pois permitiam que seus corpos se tornassem mais fortes. Com a terra fértil proveniente do vulcão, os orcs conseguiram cultivar uma quantidade infinita de alimentos para alimentar toda a sua população, incluindo os outros planetas nos quais residiam. E foi precisamente por causa da comida cultivada em Setin que os orcs puderam aumentar sua força tão rapidamente, e assim, se tornarem uma raça tão próspera. Se não fosse pela comida rica em nutrientes, os orcs nunca teriam conseguido se desenvolver e se tornar tão fortes quanto eram agora. Infelizmente, como os demônios invadiram Imorra muito rapidamente e de forma inesperada, os orcs, que na época estavam lutando entre si, se viram completamente impotentes e divididos. Como resultado disso, os orcs sofreram uma derrota devastadora e é por isso que tiveram que se estabelecer longe de sua terra em Gud-Kodror. Se tivessem estado preparados e unidos, a situação nunca teria acontecido. Virando a cabeça, olhando para a distância, Kevin perguntou: quanto tempo você acha que levará para eles alcançarem? Inclinando a cabeça em confusão, perguntei: para quem? Para o exército orc. Ah, acho que mais alguns dias com o ritmo que estão se movendo. Como o objetivo era Setin, pedi a Kevin para me levar até lá, e foi por isso que nos separamos deles. Agora os demônios estavam totalmente cientes de que os orcs estavam travando guerra contra eles, pois nos últimos dias, testemunhei os orcs derrotando os demônios que estavam em seu caminho. Onde quer que fossem, deixavam devastação para trás. E como os demônios foram pegos de surpresa, muitas pequenas cidades que haviam sido tomadas por eles foram destruídas e tomadas pelos orcs. Ninguém foi poupado. No entanto, isso não durou muito, pois logo depois, os demônios foram informados de que os orcs haviam lançado uma guerra total contra eles, e assim também se prepararam para um contra-ataque. Ambos os lados já começaram a lutar, mas a guerra ainda estava em suas fases iniciais, pois os guerreiros mais fortes de ambos os lados ainda não haviam se movido. E assim, olhando para Setin à distância, sabia que uma longa batalha que duraria anos havia começado. Uma que deixaria nada além de devastação e levaria a inúmeras mortes de ambos os lados. Eu sabia que a partir deste dia, as chamas da guerra finalmente haviam envolvido Imorra. Capítulo 177, Setin 1. The Author's POV. Bem, isso foi mais fácil do que eu pensei. Ao pisar em Setin, Kevin olhou ao redor enquanto respondia. Isso foi um pouco fácil demais para o meu gosto também. Olhando casualmente para o interior da cidade, acenei com a cabeça e acrescentei. Bem, é natural considerando o layout da cidade. Acho que sim. Entrar na cidade de Setin não foi difícil, dada a imensidão do lugar e o fato de que não havia muros externos cercando a área. Kevin, Silug e eu conseguimos entrar sem dificuldades. Ainda assim, embora tivéssemos entrado na cidade com facilidade, isso não significava que poderíamos baixar a guarda. A cidade estava repleta de demônios e um único passo em falso poderia levar à nossa morte. Então só porque entramos não significava nada. Essa provavelmente era a parte mais fácil. A parte difícil, naturalmente, viria a seu tempo. Olhando para os lados da cidade enquanto admirava os edifícios à sua frente, Kevin disse: acho que o fato de os orcs não serem muito bons em se infiltrar em lugares também ajudou a explicar por que a cidade não é tão bem guardada. Ouvindo o ponto de Kevin, não pude deixar de concordar. É verdade. Ao mesmo tempo, ambos olhamos para a direita e nossos olhos pararam na imensa figura de Silug. Depois de viajar com ele até Setin, entendemos bastante bem o motivo de a cidade não ser tão segura. Não havia como alguém tão grande quanto ele entrar na cidade sem ser notado. Especialmente considerando que os orcs tendem a ser extremamente temperamentais. Basta uma ofensa e eles explodiriam de raiva. Se não fosse pelo fato de que eu mantinha Silug motivado pela perspectiva de vingança, já teríamos sido descobertos há muito tempo. Suspirando internamente e encarando a cidade à minha frente, decidi encontrar um lugar isolado para descansar. Estivemos viajando sem parar nos últimos dias e precisávamos encontrar um lugar para descansar adequadamente,
pois as coisas logo ficariam difíceis. Especialmente considerando o que teríamos que fazer a seguir. Aqui, isso deve servir por enquanto. Depois de um tempo, chegamos a uma casa de aparência bastante discreta que parecia deserta. Após verificar se não havia ninguém por perto, convidei Kevin e Silug a entrar. Isso foi depois de confirmar que o lugar estava realmente abandonado. O interior da casa não tinha nada de especial, já que poeira e teias de aranha cobriam o ambiente. Tapetes rasgados e desgastados estavam no chão e, além de uma grande mesa de madeira e algumas cadeiras no meio do cômodo, não havia mais nada dentro da casa. Era evidente que aquela era uma casa antiga que um orco usava antes da invasão dos demônios. Observando Silug e Kevin, que já estavam sentados nas cadeiras de madeira, caminhei em direção à entrada da casa. Vocês ficam aqui, eu tenho algo a fazer. Vejo vocês em cerca de 1 hora. Virando-se e me olhando com confusão, Kevin perguntou: o que você vai fazer? Tenho que fazer algo. Embora eu quisesse descansar, infelizmente ainda havia algo que eu precisava fazer. Estava na hora de iniciar a próxima parte do meu plano. Olhando para Silug, que estava sentado em frente a Kevin, voltei a olhar para Kevin e disse: embora você não precise de ajuda, Silug estará aqui para protegê-lo. Com a força dele, você realmente não precisará se preocupar com demônios entrando aqui e expondo sua localização. Então, caso um demônio venha e o encontre, basta pedir para Silug se livrar dele. Ah, e certifique-se de que ele faça isso silenciosamente, não se exponham, pois isso arruinaria praticamente tudo. Ouvindo-me e olhando para Silug, que permaneceu quieto o tempo todo, Kevin acenou com a cabeça e perguntou novamente: claro, mas o que você vai fazer? Olhando para Kevin, respondi de forma vaga: MHH, você verá em breve. Deixei a resposta vaga de propósito. Com meu próximo plano envolvendo novamente Angélica, eu definitivamente não podia deixar que os dois soubessem da existência dela. Kevin, porque ele já havia lutado contra ela e explicar as coisas para ele seria problemático. Silug, bem, ele definitivamente não poderia saber da existência de Angélica. Se ele descobrisse que uma demônia estava conosco, poderia juntar as peças e perceber que toda a situação surgiu por causa do que Kevin e eu fizemos. E, simplesmente, isso não poderia acontecer. Se isso acontecesse, tudo pelo que eu trabalhei duro desmoronaria em questão de segundos. Enquanto meus pensamentos paravam ali, encarando Kevin e Silug, acenei para eles. Certo, estou indo. Virando-me, abri a porta e deixei o edifício. Era hora de começar a próxima parte do meu plano. Angélica, apareça. Após me afastar de onde estavam Kevin e Silug, com minha mão esquerda tremendo, chamei por Angélica. Faua! Materializando-se diante de mim, Angélica olhou ao redor e para o céu enquanto dizia: Senti falta desse cheiro familiar. Ok. Ouvindo o comentário de Angélica, fiquei um pouco incomodado, mas de certa forma compreendi como ela se sentia. Com este lugar cheio de energia demoníaca, Angélica era como peixe na água. De qualquer forma, Angélica, por favor, libere sua aura. Virando-se e olhando para mim, Angélica ergueu a delicada sobrancelha e perguntou: liberar minha aura? Acenei com a cabeça e respondi de forma concisa: sim. Essa era a última tarefa que Angélica precisava cumprir. Libere sua aura. Com Angélica tendo deixado um traço distinto de sua energia demoníaca no corpo de Zornaraug, o chefe orc poderia naturalmente senti-la se ela liberasse. A razão pela qual eu queria que ela fizesse isso era porque queria atrair o demônio mais forte para longe de Setin. Com Omogug mirando diretamente Setin por conseguir sentir um pouco da energia demoníaca distinta de Angélica, ele naturalmente se moveria em direção a Setin e, como resultado, faria os demônios mais fortes na cidade se deslocarem para defender o local. Embora Omogug odiasse todos os demônios, ele naturalmente desejaria atacar primeiro o assassino de seu filho. Esse era um passo crucial para o meu plano, e isso porque, observando ao longe, onde um enorme e assustador castelo negro se erguia, eu sabia que entrar naquele lugar era a chave para alcançar meus objetivos. Ao me aproximar do castelo, não pude deixar de murmurar para mim mesmo: oh, uau, que castelo aterrador! O castelo diante de mim era, de fato, bastante sinistro e intimidador, especialmente devido ao seu design, com 12 torres redondas estreitas formando uma barreira protetora ao redor do castelo, conectadas por altas e estreitas paredes feitas de pedra negra. Ao lado do castelo, havia janelas opacas espalhadas de forma relativamente simétrica pelas paredes, junto com enormes bandeiras e estandartes que tremulavam no topo do castelo.
Na frente do castelo, havia um enorme portão negro conectado por grossas e pesadas correntes de metal, com várias estátuas de aparência intimidadora ao lado dele, aumentando ainda mais a sensação de mistério que envolvia o castelo. O Castelo de Azeroth. Esse era o nome do lugar, e era também onde o Marquês Azeroth residia. Um dos 3 demônios de classificação Marquês que habitam em Morra. Felizmente, como Setin era a cidade mais próxima de Gud-Kodror, com Angélica liberando sua aura aqui, era natural que os orcs viessem primeiro. Na verdade, devido à distância das outras 2 cidades, Budkod e Zrozed, os reforços não chegariam tão cedo, o que significava que, quando o chefe orc chegasse, o Marquês Azeroth não teria escolha a não ser deixar o castelo demoníaco em que residia. E o exato momento em que o Marquês Azeroth deixasse seu castelo, seria o momento em que eu sabia que tinha que agir. Esse era um passo extremamente crucial, pois era onde os itens que eu queria estavam localizados. Com os demônios pilhando toda em Morra, a maioria de seus tesouros e itens estava naturalmente guardada em algum lugar. E um desses lugares estava, naturalmente, em Setin, ou mais especificamente no castelo de Azeroth, onde uma das existências mais fortes do planeta residia. Embora os demônios não tivessem utilidade para a maioria dos itens lá, isso não significava que eles eram inúteis, pois os demônios poderiam atrair outros orcs para se juntarem a eles usando esses itens. Assim como os vilões. Se eu não estivesse enganado, a maioria dos itens que eu procurava estava trancada no porão do edifício, dentro de um tesouro, incluindo a cura para a maldição do quebrador de mente. Asterisco suspiro asterisco. Suspirando para mim mesmo e encarando o castelo à distância, nunca me senti tão próximo e tão longe do meu objetivo. Se ao menos as coisas não fossem tão complicadas. Enquanto eu estava ocupado estudando o castelo ao longe, lembrando de algo, virei-me para Angélica e perguntei. Ei, Angélica, quero perguntar, quando os demônios formam um pacto com alguém, ambas as partes precisam estar presentes ao mesmo tempo, ou podem fazer um pacto à distância? Me observando por alguns segundos, Angélica balançou a cabeça. Não, desde que ambos assinem o contrato que vincula nossas almas, não precisamos estar presentes. Você só precisa assinar o contrato e tudo estará resolvido. Entendi. Interessante. Descobrir coisas que eu, como autor, não sabia era realmente interessante. Como nunca abordei o tópico dos contratos demoníacos em meu romance, não tinha ideia de que ambas as partes não precisavam estar presentes ao assinar um contrato. Isso veio como uma grata surpresa, pois uma ideia iluminou minha mente. Com os olhos semicerrados e me olhando com cautela, Angélica disse: Por que você está perguntando? Olhando para Angélica, que me observava com desconfiança, balancei a cabeça e disse casualmente: Não é nada. Não acreditando na minha palavra, Angélica se tornou ainda mais cautelosa. Humano, é melhor você não estar brincando comigo. Relaxe, você me conhece, se eu precisar pedir algo a você, vou naturalmente te recompensar adequadamente. Eu não sou um homem mesquinho. Enquanto falava, tentei suprimir meu coração acelerado, resultado da minha empolgação. Uma ideia realmente interessante surgiu em minha mente. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais não conseguia evitar que os cantos dos meus lábios se curvassem para cima. Se o plano que eu elaborei funcionasse, então uma situação muito interessante surgiria como resultado. E quando eu digo interessante, quero dizer verdadeiramente interessante. Capítulo 178, Setin 2. The Author's POV. Rumble! Rumble! A terra tremeu enquanto um mar de figuras robustas vestindo grandes armaduras metálicas avançava pelas vastas planícies de Morra. À medida que as tropas marchavam, deixavam nada além de devastação em seu rastro, esmagando tudo que obstruía seus caminhos. Com cada passo que davam, o chão sob seus pés tremia. Sejam demônios ou bestas, atacariam sem mostrar misericórdia. Sangue jorrava por toda parte enquanto as planícies verdes de Morra eram tingidas por um mar de sangue. Carum! 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 Entoando seu grito de guerra, os orcs saqueavam animadamente as cidades que cruzavam, levando tudo o que conseguiam encontrar. Comida, roupas, pedras preciosas, moedas, tudo o que podiam pegar era levado. Nada era poupado. KHRRR. Parado atrás do exército, observando os orcs à distância, estava uma figura imponente e enorme, cujo corpo era muito maior do que o dos orcs à distância. Os músculos da figura eram extremamente definidos, saltando de seu corpo. Apenas seu antebraço era do tamanho de uma cabeça humana. A pele do orc era de um verde escuro e em seu corpo havia tatuagens vermelhas que traçavam desde seu rosto até seu abdômen. KHHR. KHRR.
Uma fina adulação de energia emanava do corpo do orc a cada respiração, enquanto uma atmosfera sufocante envolvia a área onde ele estava. Com os olhos fechados, o orc tinha os braços cruzados e permanecia imóvel, sem mover um único músculo. Ele agia como se ninguém estivesse ao seu redor. Enquanto o orc verde permanecia imóvel com os olhos fechados, atrás dele, 5 orcs estavam parados com as costas retas, sem ousar fazer um único movimento ou pronunciar uma única palavra, com medo de irritar o orc à sua frente. Embora cada um dos 5 orcs que estavam em pé tivesse energias bastante poderosas, as deles estavam longe do poder do orc que estava diante deles, pois um único olhar dele poderia congelar seu sangue. Ongolum. Esse era o nome da figura diante deles, e ele era seu chefe. HM. Sensibilizado por algo, Ongolum de repente abriu os olhos e olhou para a distância. Aconteceu algo, chefe. Percebendo o comportamento estranho de Ongolum, um orc idoso e magro, que se apoiava em um bastão de madeira, caminhou lentamente em sua direção. Olhando para o orc idoso por um segundo e então voltando a olhar para a distância, a voz profunda e rouca de Ongolum ressoou pelo espaço. Unha, eu sinto isso. Olhar solene para Ongolum, o orc idoso chamado Unha perguntou. Sentir o que? Após uma breve pausa, uma pressão extremamente assustadora exalou do corpo de Ongolum enquanto ele cuspia lentamente. Eu sinto a presença demoníaca que é responsável pela morte do meu filho. Fua! De repente, como uma tremenda rajada de vento, tudo ao redor de Ongolum foi varrido, enquanto os orcs atrás dele tinham dificuldade em se manter no lugar, como se um enorme tornado estivesse sobre eles. KGGG, chefe. Felizmente, a pressão não durou muito, pois Ongolum conseguiu rapidamente recuperar a compostura. Suspirando aliviado, abrindo ligeiramente os olhos, Unha perguntou. Perdoe minha impertinência, qual é a localização do alvo? Fechando os olhos novamente e levando um segundo para sentir melhor de onde a energia vinha, após um minuto, Ongolum respondeu enquanto olhava para uma certa direção. Setin, o demônio que matou meu filho está em Setin. Surpreso, o orc idoso perguntou com cautela. Setin. Onde reside o Marquês Azeroth? Sim. Na menção do nome de Azeroth, Ongolum não mostrou reação, pois já esperava tal cenário desde o início. Já que o demônio estava vivendo em sua cidade, isso significava que ele foi quem deu as ordens, não? Pensando assim, a raiva de Ongolum alcançou um novo nível, enquanto a sede de sangue que ele mantinha oculta começou a se revelar à medida que uma pressão sufocante envolvia a área onde ele estava. Se não fosse por aquele maldito Silug. Recordando Silug, Ongolum sentiu seu sangue ferver. Fracasso após fracasso. Tudo desmoronou a partir de seu primeiro fracasso na expedição, e o mesmo aconteceu com os suprimentos de comida. Se ele tivesse feito seu trabalho corretamente, nada disso teria acontecido. Silug. Murmurando lentamente seu nome entre os dentes, uma intensa sede de sangue emanava do corpo de Ongolum. Havia uma razão específica pela qual ele havia aprisionado Silug. Ele queria dar um exemplo para os outros que estavam atrás dele. Que esse era o preço do fracasso. Ainda assim, embora tivesse feito isso, Ongolum não pretendia manter Silug preso por muito tempo. Estavam em guerra, afinal. Ele só queria lhe ensinar uma lição. Não poderia deixar uma figura tão poderosa apodrecer na prisão assim. A única razão pela qual estava deixando preso era para diminuir seu ego inflado. Tinha que mostrar a ele seu lugar. Só quando a guerra atingisse seu clímax é que o liberaria e deixaria que ele se juntasse à luta. A razão pela qual queria fazer isso era porque queria parecer magnânimo para os outros. Não apenas solidificaria ainda mais sua posição, mas também elevaria a moral das tropas, já que Silug era uma força a ser reconhecida. Chefe! Percebendo o comportamento estranho de Ongolum e sentindo a densa sede de sangue vazando de seu corpo, Unha tentou redirecionar o assunto na esperança de distraí-lo. Deveríamos redirecionar as tropas para lá? Quero dizer, Setin. Dando uma rápida olhada em Unha, Ongolum acenou com a cabeça, e sua voz profunda ecoou pelo espaço. Sim, esqueçam todas as cidades menores. Estamos marchando diretamente para Setin. Entendido. Pegando um grande chifre de um de seus servos, Unha colocou o chifre na boca e soprou. Buum! Assim que Unha soprou o chifre, uma onda de choque varreu os arredores, fazendo com que cada orc à distância parasse o que estava fazendo e olhasse para Unha. Q1. Vendo que havia chamado a atenção de todos, limpando a garganta e colocando o chifre de volta, olhando para todos, Unha gritou. Terminem o que estão fazendo, sob as ordens do chefe Ongolum, estamos indo para Setin. Ouvindo a ordem,
olhando uns para os outros por alguns segundos, os orcs começaram a gritar seu grito de guerra, completamente alheios ao fato de que a maioria deles morreria como resultado dessa decisão. Carum! 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 Pare! Um dia depois de decidirem ir para Cetin, olhando abruptamente para a distância, Ongolum de repente parou seus passos enquanto fitava uma certa área no céu. Mostre-se! Cacaca, parece que você melhorou com os anos, Ongolum. Rindo, aparecendo do nada e pairando no ar com 2 olhos vazios, estava uma figura humanoide negra que olhava indiferentemente para os orcs abaixo dele. Atrás dele, milhares e milhares de criaturas humanoides também apareceram do nada. Cada uma delas tinha um sorriso estampado no rosto. Faz tempo que não nos vemos, Ongolum. Enquanto a criatura negra pairava no ar, um constante véu sombrio pendia ao redor do torso da criatura, assemelhando-se muito às cabeças de alguns outros orcs. Percebendo esse detalhe, o ódio que Ongolum tinha por Azeroth intensificou-se, enquanto uma poderosa pressão pesava sobre tudo na vizinhança. Notando o estado mental instável de Ongolum, o orc idoso ao seu lado gritou: "Calme-se, chefe, isso provavelmente é uma armadilha para provocá-lo." As cabeças de orc eram definitivamente uma armadilha montada por Azeroth para irritar Ongolum e aumentar sua vantagem. Percebendo isso, Ongolum rapidamente se acalmou e acenou com a cabeça para a unha em reconhecimento. Uma pena. Enquanto a criatura humanoide flutuava no ar, seus olhos vermelhos como sangue não desviavam de Ongolum nem uma vez. Uma cauda óssea varria atrás da criatura, enquanto pelos ásperos a cobriam esporadicamente. Atrás dele, 2 enormes asas se estendiam completamente. Ossos espinhosos e membranas enegrecidas se esticavam para cima, impedindo que alguém visse qualquer coisa além desse ser. Ainda assim, enquanto a criatura encarava Ongolum de baixo, uma expressão horrenda apareceu em seu rosto. "Você ainda não respondeu minha pergunta, Ongolum, por que você está atacando nós, demônios?" Fitando Azeroth ainda mais ferozmente, a voz profunda de Ongolum ressoou pela terra. "Não finja que não sabe. Você sabe exatamente por que estou aqui." Balançando a cabeça, Azeroth zombou. "Mas eu não sei. Foi porque você sentiu minha falta desde a última vez." KHRRR. Como você quiser. Encara Azeroth que pairava no ar. A cada respiração que Ongolum tomava, um som semelhante ao de um trovão abafado escapava de seu nariz enquanto fitava Azeroth no ar. Já que Azeroth queria brincar, ele mostraria a ele um jogo divertido. Um jogo envolvendo sua morte. Levantando um grande martelo metálico decorado com padrões finos e que também tinha um único orbe azul preso no meio, erguendo o martelo no céu enquanto apontava para Azeroth à distância, Ongolum gritou: "Então, já que você não admite seus erros, eu mesmo irei matá-lo." Logo depois, Ongolum balançou o martelo em direção ao chão. Bom! E como se o mundo se partisse, o chão sob Ongolum se rachou enquanto uma explosão alta ressoava pelo espaço. Logo após, projéteis afiados que surgiram como resultado das rochas fragmentadas que acabaram de ser esmagadas pelo ataque do martelo de Ongolum dispararam em direção a Azeroth, que pairava no ar. Sviis! Svi! Surpreso com o ataque repentino, sorrindo amplamente, Azeroth riu. "Cucucu, parece que você realmente quer morrer." Plank! 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 Espalhando os braços, um escudo negro translúcido apareceu diante de Azeroth enquanto ele bloqueava a maioria dos projéteis que vinham em sua direção. Após bloquear a maior parte dos projéteis, ambos os líderes se encararam e apontaram um para o outro enquanto gritavam: "Ataquem! Ataquem!" Seguindo suas ordens, orcs e demônios se moveram, e não muito depois, gritos de dor e sangue começaram a jorrar por toda parte. A batalha de Morra acabará de começar. Momentos antes de Ongolum encontrar Azeroth, na cidade de Cetin. Certo, acho que a costa está limpa. Percebendo que Azeroth acabará de deixar o castelo, voltei minha atenção para Kevin Silug, instando-os a me seguir. Sim. Movendo-me rapidamente pelas ruas de Cetin, conseguimos chegar rapidamente diante do castelo de Azeroth. Olhando para a esquerda e para a direita da cidade, Kevin estava pasmo ao dizer: "Sério, como pode ser tão fácil se mover dentro de uma cidade demoníaca?" Mal viam qualquer demônio patrulhando a área. Como esse lugar poderia ser uma das principais cidades demoníacas? A falta de vigilância o deixava sem palavras. Ouvindo o comentário de Kevin e olhando para ele, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Na verdade, não é. A única razão de estar assim é porque eu fiz desse jeito. O quê? Como eu ainda não havia explicado meu plano para Kevin, era natural que ele não tivesse ideia do que estava acontecendo. Mas, resumindo,
porque Azeroth havia levado muitos demônios com ele. Felizmente conseguimos chegar ao castelo rapidamente, apesar do fato de que a figura de Silug era bastante notável. Como havia menos demônios, era naturalmente muito mais fácil se mover. Além disso, com todos distraídos pelo conflito que acontecia não muito longe de Settin, era natural que a segurança estivesse relaxada. Aqui. Parando alguns metros antes do castelo, olhando para Kevin e Silug, caí em profunda reflexão. Até agora tudo estava indo como eu havia imaginado. Ongolum mordeu a isca e se moveu em direção a Settin, e a seguir Azeroth não teve escolha a não ser se mover também, deixando praticamente o castelo com apenas alguns demônios patrulhando. A preparação para essa parte também ocorreu como eu havia planejado, pois consegui colocar toda a culpa nos demônios, gerando essa situação. Tudo até agora foi como eu havia imaginado antes de vir para Imorra. As peças que havia montado finalmente começaram a se mover de acordo com o que eu determinei e agora, era hora de encerrar o jogo. Olhando para Kevin e Silug que estavam, respectivamente, ao meu lado esquerdo e direito, apontei para o castelo e disse: "Esse será nosso próximo destino." Capítulo 179. O Castelo de Azeroth 1. The Author's POV. Observando Kevin, que estava concentrado controlando seu drone no ar, perguntei impaciente: "Você encontrou alguma coisa?" Ele olhou para o relógio enquanto monitorava o drone no céu e balançou a cabeça. "Nada ainda." Já se passaram algumas horas desde que eu, Kevin e Silug estávamos esperando do lado de fora do perímetro do castelo. Como Kevin conseguiu entrar no castelo usando uma habilidade que adquiriu há alguns meses na novela, por razões óbvias, eu não poderia replicar o mesmo método que ele usou para entrar. Se ao menos houvesse uma passagem secreta. Asterisco suspiro asterisco. Suspirando internamente, sabia que lamentar minhas decisões passadas era ridículo, já que eu, no passado, nunca poderia imaginar que entraria na minha própria novela. Mas fiz isso mesmo assim, pois precisava de alguém para desabafar minhas frustrações. No final das contas, como eu não conhecia nenhuma passagem secreta que levasse para dentro do castelo, só podíamos fazer uma vigilância com o drone do Kevin para ter uma ideia melhor de como nos infiltrar. Entrelaçando os braços enquanto esticava o corpo, perguntei: "Quanto tempo você ainda precisa?" Observando seu relógio atentamente, Kevin balançou a cabeça. "Não tenho certeza, porque não quero ser pego. Atualmente, estou operando o drone a uma altitude de 4 quilômetros. É difícil ter uma leitura adequada daquela altura." Surpreso com a informação, perguntei: 4 quilômetros? Sim, como ainda não sabemos quem está no castelo, a altura mais segura para vigiar seria essa. Entendi. As palavras de Kevin não eram infundadas de mérito. Embora o Marquês Azeroth não estivesse presente no castelo, como ainda não tínhamos plena consciência de quem estava dentro, nunca era demais tomar precauções extras. Além disso, como os demônios podiam voar, as chances de o drone ser descoberto não eram baixas, apesar do fato de que ele tinha um sistema de camuflagem. Dessa forma, uma altitude tão alta fazia sentido. Além disso, com a tecnologia tão avançada, aquela altura ainda não impedia o drone de escanear o castelo abaixo. Certo, acho que consegui ter uma ideia geral do layout do castelo. Após mais 10 minutos de vigilância, Kevin acenou com a cabeça e tocou em seu relógio, fazendo o modelo tridimensional do castelo aparecer diante dele. Bom. KHHR. HM. Surpreso, Silug, que estava ao lado de Kevin, mostrou uma expressão de espanto ao olhar para a imagem holográfica que aparecia diante de Kevin. Apontando para o castelo, ele perguntou curiosamente, com sua voz profunda ecoando pela área: "O que é isso?" Voltando-se para Silug e falando em latreviano, Kevin respondeu: "Isso se chama holograma e é um dos castelos à nossa frente." Confuso, Silug repetiu: "Holograma." Acenando com a cabeça, Kevin elaborou: "Holograma, sim. É uma tecnologia humana que nos ajuda a projetar uma imagem de objetos através do uso de sensores infravermelhos e..." "Pare, você está confundindo ele." Observando Kevin, que estava prestes a se aprofundar no tópico da tecnologia holográfica, rolei os olhos enquanto apontava para Silug, que parecia ainda mais confuso do que antes. "Projeção. Infravermelho. Sensores." Olhando para Silug, Kevin esfregou o nariz envergonhado e se desculpou. "Desculpe, me empolguei demais." Ele se deixou levar e quase divagou sobre seu hobby. Sabendo que Kevin era obcecado por tecnologia, não pensei muito sobre seu comportamento e mudei de assunto. "Não importa, esqueça isso. Você encontrou algo." Voltando sua atenção para a imagem holográfica exibida em seu relógio,
Kevin apontou para uma certa seção do castelo. Sim, olhe para isso. Atendendo às palavras de Kevin, inclinei-me para olhar na direção em que ele apontava. Veja, embora pareça que há apenas 3 entradas no castelo, se você observar o mapa de perto, consegue ver que há outra não muito longe do portão leste. Franzindo a testa enquanto apertava os olhos para ter uma visão melhor da imagem holográfica do castelo à minha frente, após 1 minuto, não a localizando, olhei para Kevin e pedi que me mostrasse. Onde? Aqui. Ah, vejo. Apertando a imagem holográfica e movendo-a para a direita, Kevin apontou para uma seção específica do castelo onde uma pequena porta de madeira apareceu. Por causa do quão grandioso era o castelo em relação à porta, se não fosse pelo fato de Kevin ter apontado, eu nunca teria conseguido vê-la. Embora eu achasse estranho que houvesse um lugar assim, no final, não me aprofundei muito nisso. Se realmente havia algo de errado naquele lugar, com o livro vermelho em minha mão, eu não precisava me preocupar muito com nossa segurança. Percebendo que eu notei a porta, Kevin continuou. Pelo que parece, essa parece ser a saída que os servos do castelo usam para descartar o lixo e itens desnecessários. Embora eu não tenha conseguido descobrir quantos guardas estão lá, pelo jeito, não há mais do que 2. Mas o que realmente deve nos interessar é a força deles. Acenando com a cabeça, olhei para Kevin e perguntei. Então você está sugerindo que nos esgueiremos por ali? Sim. Após pensar por alguns segundos, acenei com a cabeça e concordei. Isso parece razoável. Quando devemos ir? Colocando a mão no queixo enquanto ponderava por um momento, Kevin olhou para o castelo à sua frente por alguns segundos antes de dizer. Agora que descobri sobre aquela área, tentarei obter mais informações para que possamos criar um plano mais apropriado. Então talvez em um dia. Surpresa, franzi as sobrancelhas. Um dia. Isso não parecia um pouco longo demais? Vendo a dúvida em meu rosto, Kevin elaborou. Sim, quanto mais minuciosos formos, menores serão as chances de algo ruim acontecer. Olhando meu relógio e vendo a hora, minha expressão se contorceu um pouco. Isso é um pouco longo demais. Se passarmos um dia vigiando o castelo, teremos apenas 8 horas antes de sermos forçados a voltar para a terra. Olhando para mim pelo canto do olho, Kevin acenou com a cabeça. Sim, eu sei, mas como você disse que o castelo é o último lugar que precisamos ir, não acho que precisaremos passar mais de 8 horas lá. Ficando em silêncio por um segundo e olhando bem para mim, Kevin continuou. A menos que você ache que precisamos de mais tempo. E, se for o caso, posso fazer uma rápida análise e podemos ir em algumas horas, mas as chances de algo dar errado podem aumentar. Dado que eles não planejavam ficar lá por muito tempo, Kevin estimou que 8 horas deveriam ser suficientes. Como Ren disse que eles estavam indo lá apenas para coletar algumas coisas, ficar mais de 8 horas não seria realmente a melhor ideia, já que cada segundo que passássemos lá poderia levar a situações em que poderíamos ser descobertos. Ouvindo Kevin falar, com as sobrancelhas ainda mais franzidas, após um tempo, elas eventualmente se relaxaram enquanto eu balançava a cabeça. Não, você está certo. Faça o que precisa fazer. Depois de pensar a respeito, sabia que Kevin estava certo. Embora 8 horas fossem realmente tempo suficiente para realizar tudo, considerando que iríamos nos mover devagar e cuidadosamente pelo enorme castelo, havia uma pequena chance de que não fosse tempo suficiente, dado que algo poderia acontecer durante esse período. No entanto, após avaliar os prós e contras, decidi acompanhar a decisão de Kevin. E se acabássemos desperdiçando um dia? Desde que pudéssemos reduzir as chances de sermos pegos durante a infiltração no castelo, eu estava totalmente a favor disso. Pressa é inimiga da perfeição. Pensando assim, olhando resolutamente para Kevin, acenei com a cabeça. Certo, leve o tempo que precisar e obtenha uma leitura adequada da situação. Quanto tempo? SHHH. Colocando o dedo nos lábios, Kevin olhou para a distância. Para uma certa parte do castelo. Em breve. Como planejado, Kevin passou um dia inteiro escaneando o perímetro do castelo enquanto obtinha uma leitura adequada da situação. Após analisar inquietos horários em que a porta era usada e quem a guardava e quem a deixava, Kevin conseguiu elaborar um plano apropriado sobre como infiltrar-se no castelo, que ele naturalmente compartilhou comigo. E bem, assim que ouvi seu plano, não pude evitar de coçar a cabeça em confusão. A razão pela qual eu estava confuso não era porque o plano era complicado. Não, era exatamente o oposto. O plano era simples. Demais. Era tão simples e tão eficiente que fiquei sem palavras por um bom tempo. Clank. Não muito depois que Kevin falou, me tirando dos pensamentos,
a porta se abriu revelando as características de 2 orcs. Cada um com cerca de rank B. Depois deles, outro orc carregando um carrinho cheio de lixo logo apareceu, movendo-se para fora do castelo e indo na direção de onde Kevin e eu estávamos escondidos. Bom, tudo está indo conforme o planejado. Vendo o orc se dirigindo para nós, suspirando aliviado, Kevin olhou para Silug, que estava ao seu lado, e disse: Silug, é a sua vez. KHHRRR. Sim. Acenando com a cabeça, os profundos olhos verdes de Silug permaneceram fixos no orc que se aproximava lentamente. Em termos de tamanho, o orc era um pouco menor que Silug. No entanto, além disso, ele se parecia um pouco com ele, já que sua pigmentação de pele era de um tom verde claro, quase branco. Embora eles pudessem ser facilmente diferenciados se estivessem um ao lado do outro, já que Silug tinha uma cicatriz enorme que cruzava metade do rosto, se fosse apenas por um curto momento, outros poderiam até não notar que eles eram, de fato, orcs diferentes. O que era algo que estávamos almejando. Logo após, dando um passo à frente, assim que o orc estava perto de Silug, ele rapidamente disparou em sua direção e o agarrou pelo pescoço. Silug apertou seu braço enquanto o som abafado de ossos se quebrando ecoava pelo espaço. Crack! Tud! Jogando o orc no carrinho, pegando o carrinho, Silug se virou e fez seu caminho de volta em direção à entrada. Na entrada da porta, 2 orcs estavam quietamente de pé com suas armas ao lado. Ambos vestiam armaduras metálicas finas que cobriam apenas parte de seus corpos. KRRR. KRRR. Ouvindo o som do carrinho se aproximando, observando a figura de Silug se aproximar, os guardas permaneceram parados enquanto um deles perguntava: Você já voltou? Sim. Isso foi Raul. Quem é você? Chegando diante deles e interrompendo-os no meio da frase, antes de perceber que algo estava errado, 2 mãos grandes agarraram ambos pelo pescoço, e mais uma vez o som abafado de ossos se quebrando ecoou pela área. Crack! Crack! Não passou nem um minuto depois que ele incapacitou o orc anterior, Silug derrubou os 2 guardas. Quase como se estivesse espantando um bando de moscas. Assustador! Extremamente assustador! Olhando para Silug, que acabará de incapacitar os 2 guardas, sorrindo, Kevin me olhou e disse: Vamos, Ren, vamos. Sim, claro. Olhando para Kevin por alguns segundos, não pude evitar de coçar a cabeça. Eu não estava acostumado a isso. Eu não estava acostumado a me infiltrar em lugares apenas com pura força bruta, sem passar por esquemas e preparações elaboradas. Era meio estranho e refrescante ao mesmo tempo. Era só eu. Acho que posso estar ficando louco. Capítulo 180. O Castelo de Azeroth 2. The Author's POV. Ao entrar no castelo, logo nos encontramos dentro de um longo e estreito corredor, onde um tapete vermelho tingia o chão. Clank! Fechando a porta atrás de si, Kevin lançou um olhar para os corpos dos orcs que Silug havia acabado de derrubar. Com um corpo dentro do carrinho e 2 encostados na parede do corredor, era seguro afirmar que eles não iriam acordar tão cedo. Certo, se tudo correr como observei, não deve haver outra troca de turno nas próximas 12 horas, o que está dentro do nosso limite de 8 horas. Fazendo uma pausa por um segundo e olhando para Silug e depois para os orcs no chão, Kevin suspirou aliviado enquanto continuava. Felizmente, ele se conteve e não matou os guardas, caso contrário, a situação teria se tornado problemática. Embora Silug tivesse quebrado seus pescoços, devido à constituição forte dos orcs, eles ainda estavam vivos. Embora, à beira da morte. Se Silug tivesse matado os orcs, as coisas teriam se tornado complicadas, pois eles imediatamente teriam alertado os demônios sobre nossa presença. O motivo é que cada um dos orcs havia assinado um contrato com um demônio. Se o contratante morresse repentinamente, eles seriam os primeiros a saber, pois suas almas seriam danificadas. Olhando para mim, Kevin começou a falar. Ren, agora que entramos no castelo, ainda precisamos ficar alertas, pois não sei quantos inimigos estão escondidos no prédio. MHM. Ouvindo Kevin falar, acenei com a cabeça distraidamente. Embora estivesse ciente do que Kevin dizia, minha mente estava atualmente ocupada com outra coisa. Observando a porta atrás de mim por alguns segundos, não pude deixar de pensar. Algo não se encaixa. Eu sentia que havia algo faltando. Algo que Kevin e eu esquecemos de considerar ao entrar por aquela porta. Quero dizer, se você pensar bem, não havia como um enorme castelo com 3 enormes portões ter essa pequena porta dos fundos, que era muito mais fácil de contornar. Sim, embora estivesse, de fato, protegida por 2 orcs de classificação B, que
que estavam sob os contratos dos demônios, duvidava muito que essa fosse toda a segurança que eles tinham. Deve haver algo mais em jogo. Franzindo a testa, lembrando de algo, rapidamente peguei o livro vermelho e o folheei rapidamente para ter uma ideia melhor da situação. Vira! Vira! Ah! Agora entendi. Um pouco depois de folhear o livro e passar pela última página, finalmente compreendi por que a segurança era tão frouxa aqui. E o que descobri rapidamente dissipou todas as dúvidas que eu tinha em mente. Prisão. O que se apresentava diante de nós era uma enorme prisão que aprisionava orcs e demônios. A razão pela qual a segurança era tão relaxada era porque havia outra camada que precisaríamos atravessar antes de realmente chegar ao interior do castelo. Agora isso era problemático. Já nos custou muito tempo para nos infiltrar no prédio e agora éramos apresentados a outra situação irritante? O que diabos? Massageando a testa, suspirei enquanto murmurava. Falar sobre problemas. Ouvindo meu murmúrio, Kevin se virou e perguntou: o que há de errado? Olhei para Kevin e acenei preguiçosamente com a mão. Ah, nada, só percebi onde estamos. Onde estamos? Olhando para o final do corredor, disse lentamente. Sim, estamos na entrada que leva à prisão. Ouvindo minha resposta, Kevin ficou surpreso por um breve momento e, percebendo por que eu estava agindo daquela forma, um longo suspiro escapou de sua boca. Ah, não é à toa que foi tão fácil entrar. Isso significa que precisamos pensar em outro plano. Não, não particularmente. Embora houvesse, de fato, demônios guardando a prisão, de acordo com o que li no livro, a situação não era tão ruim. Embora problemática, não era impossível. 5 demônios de classificação B, o que estava bem dentro do aceitável. Especialmente porque tínhamos Siluk conosco. Normalmente, haveria pelo menos um demônio de classificação A. No entanto, dado que os demônios estavam em guerra com os orcs não muito longe dali, os únicos que restavam aqui eram os de classificação B. Pensando por esse lado, um sorriso apareceu em meu rosto. Acho que todos os preparativos para este momento não foram em vão. Finalmente estava colhendo os frutos do meu trabalho. Certo, vamos lá. Olhando para o longo corredor, incentivei Kevin e Siluk a seguirem. É esta a prisão? Sim. Ao passar pelo corredor, conseguimos rapidamente chegar à entrada da prisão. Como já havia verificado antes, não havia ninguém guardando a área em que estávamos. Pelo que consegui reunir do livro, todos os demônios estavam do outro lado da prisão, diretamente na área que levava para o interior do castelo. Entrem. Sim. Ao entrarmos na prisão, a primeira coisa que notei foi como a atmosfera do lugar era fria e úmida. Era como se eu estivesse no meio do inverno, com frio fazendo minhas bochechas incharem instantaneamente, enquanto um tom avermelhado aparecia nelas. Para piorar, o ar dentro da prisão tinha gosto de pão velho e água estagnada de séculos, extremamente rançoso. As paredes eram nuas, com marcas de desgaste marcando as pedras cinzentas das paredes da prisão. As celas com barras de metal apareciam em toda parte, enquanto orcs e demônios podiam ser vistos de joelhos, com seus corpos amarrados por grossas correntes. Kggh. Gemidos e lamentos de desespero ecoavam continuamente pelo espaço. Ao passar pelas celas da prisão, olhando para os orcs aprisionados, notando algo, Kevin perguntou: o que há de errado com aqueles orcs ali? Apontando para um dos orcs na cela, Kevin disse: olhe para os orcs ali, eles têm veias negras por todo o corpo. Olhando na direção em que Kevin olhava, logo notei as veias negras das quais ele estava falando. Percebendo instantaneamente o que eram, expliquei: são orcs que foram forçados a assinar um contrato com um demônio. Do que me lembro, as veias negras eram o resultado de alguém que foi forçado a assinar um contrato. Como a outra parte não concordou em se submeter ao demônio, ao serem forçados a assinar um contrato, foram colocados sob uma maldição que os submetia a dores intensas. Se não concordassem em se submeter em um determinado período de tempo, seriam deixados para apodrecer na prisão sob a maldição. Implacável. Fechando os olhos, verifiquei novamente com Angélica. Não estou errado, estou. Se ambas as partes não concordarem com o contrato, a parte mais fraca sofrerá um retrocesso imensurável equivalente a ser perfurado por milhões de agulhas. Tão doloroso assim. O que você espera, humano? O contrato une as almas dos dois contratantes, é claro que vai doer. Acho que isso faz sentido. Como o contrato envolvia a união das duas almas, a parte mais fraca obviamente sofreria mais se estivesse resistindo.
E uma vez que o contrato fosse assinado e eles estivessem vinculados, se a outra parte se recusasse, seriam colocados sob a maldição. Acenando com a cabeça em compreensão, após um tempo de reflexão, Kevin perguntou: se eles estão sob contrato, por que deixá-los na prisão? Ouvindo a pergunta de Kevin e saindo de meus pensamentos, coloquei a mão no queixo e refleti por um segundo. Não tenho certeza, mas acho que é porque eles estão resistindo ao contrato. A menos que concordem, provavelmente ficarão em seu estado atual. Compreendendo um pouco, olhando para a prisão, Kevin perguntou: e qual é o seu plano agora? Fazendo uma pausa por um segundo e olhando para Silug que estava ao meu lado, Kevin perguntou: devemos apenas fazer Silug usar a força bruta como antes? Balançando a cabeça, sorri. Não, na verdade há uma maneira muito mais fácil. Mais fácil. Com meu sorriso se ampliando, olhando para as celas à nossa frente, estendi os braços e disse: sim, vamos libertar alguns prisioneiros. Surpreso, quase nenhuma palavra escapou da boca de Kevin enquanto ele começava a entender o que Ren queria fazer. Ele estava tentando criar um caos e então usar a oportunidade para escapar? Isso não atrairia muita atenção? Vendo que Kevin havia entendido, acenei com a cabeça. Sim, exatamente como você está pensando, estou planejando causar uma comoção e forçar os demônios a entrarem na prisão e resolverem a situação. Usando a distração como uma chance, podemos entrar diretamente no castelo e fazer o que planejávamos. Fazendo uma pausa, enquanto juntava as mãos, disse: facinho. Massageando a testa, Kevin acenou com a cabeça. Tudo bem, acho que isso também funciona, embora ainda ache que fazer Silug matar os guardas silenciosamente seja o melhor método. Acenando com a cabeça, cocei o nariz enquanto dizia vagamente: você não está errado, mas, digamos que esse método é o mais ideal para mim. O quê? Vendo a confusão de Kevin, apenas sorri e não elaborei. O que Kevin disse era verdade. Fazer Silug usar a força bruta não era uma má ideia. No entanto, ao olhar para a prisão diante de mim, uma ideia irrelevante para a situação atual surgiu em minha mente. Na verdade, a ideia se somou a outra que eu já havia pensado antes, ajudando-me a resolver alguns dos problemas que estava enfrentando. Pensando por esse lado, um leve sorriso apareceu em meus lábios enquanto pensava comigo mesmo. Acho que a prisão ainda tem suas utilidades. Observando os prisioneiros aprisionados em suas celas, apontando para as grossas correntes que os prendiam, Kevin perguntou: ei, Ren, se vamos libertá-los, o que faremos com as correntes? As correntes. Sim, parecem realmente difíceis de quebrar. Pelo menos, não sem fazer uma grande comoção. Fazendo uma pausa por um segundo e entendendo o que ele queria dizer, afastei com a mão enquanto dizia casualmente: não se preocupe com elas. São correntes especiais feitas para bloquear qualquer fluxo de aura. Portanto, na verdade, são bastante fáceis de quebrar, especialmente se você usar mana. Essas eram o mesmo tipo de correntes que aprisionaram Silug em Gud Kodror. Eram correntes especificamente elaboradas que impediam todo o fluxo de aura, tornando os orcs indivíduos impotentes. Entretanto, é importante notar que as correntes só funcionavam para orcs, já que mana poderia facilmente quebrá-las. Essa também foi a razão pela qual consegui libertar Silug com tanta facilidade. Acenando com a cabeça em compreensão, olhando para as numerosas celas à sua frente, ele perguntou: quem devemos libertar? Todos. Balançando a cabeça, respondi: não, vamos apenas com os mais fortes. Confuso, Kevin perguntou: quem? Sorrindo, apontei para duas celas ao longe onde dois orcs podiam ser vistos de joelhos no chão. Aqueles dois ali. Ambos os orcs tinham a cabeça baixa, um com longos cabelos prateados cobrindo o rosto, enquanto o outro tinha um moicano vermelho fino que percorria metade da cabeça. As estruturas dos dois orcs eram enormes, com músculos do tamanho de duas bolas de futebol, com veias verdes saltando, tornando-os extremamente intimidantes. Embora eu não pudesse dizer sua força por causa das correntes que os prendiam e bloqueavam seu fluxo de aura, julgando pelo fato de que suas correntes eram as mais grossas entre todos os prisioneiros, sabia que eram os mais fortes. Embora não fossem tão fortes quanto Silug, ainda eram bastante fortes. Olhando para os dois orcs à distância com um sorriso no rosto, lembrando de algo, voltei minha atenção para Kevin e perguntei: a propósito, Kevin, você pode pegar 2 poções de cura? Levantando a sobrancelha, Kevin ficou confuso. Poções de cura? Para quê? Para curá-los. Você não deveria tê-las.
Levantando meu braço, minhas sobrancelhas se contorceram enquanto tentava acenar em sua direção. Você acha? Ah, certo. Embora muito tempo tivesse passado desde que perdi meu braço, ainda não conseguia usá-lo completamente, pois sentia contínuas correntes de eletricidade percorrendo. Se eu aguentasse a dor, provavelmente poderia usar meu braço como de costume, mas, honestamente, não sou muito fã de dor, então evito usar meu braço, a menos que seja necessário. Naturalmente, usei muitas poções para curar meu braço, razão pela qual Kevin acreditou um pouco na minha afirmação de que não tinha mais poções disponíveis. Que, a propósito, era uma mentira. Na verdade, ainda tinha várias poções comigo. A razão pela qual pedi as poções a Kevin era porque poções comuns não funcionavam em orcs. Com eles incapazes de ingerir mana, as poções comuns não funcionavam neles, tornando-as praticamente inúteis. No entanto, havia uma solução para esse problema, e seu nome era Kevin Voice. Com a loja do sistema disponível para ele, embora cara, Kevin poderia facilmente comprar poções que funcionavam em orcs. Além disso, como Kevin era relativamente inteligente, ele entendeu que eu estava apenas usando o braço como desculpa. Ele sabia que eu sabia algo sobre o sistema, mas apenas pensava que eu conhecia apenas uma pequena fração do que o sistema poderia fazer. Portanto, ele não se importou muito e apenas concordou, o que eu gostei. Fuar. Estendendo a mão, materializaram-se diante de Kevin duas poções verdes e transparentes. Admirando as poções em suas mãos por alguns segundos, Kevin jogou uma delas para mim. Aqui. Obrigado. Pegando a poção, agradeci. Segurando a poção com a mão esquerda, olhando para os dois orcs que eu havia escolhido, sorri para Kevin e disse: Certo, tudo está pronto, vamos libertar alguns orcs, certo?